Glória a Deus. Se nós clamarmos, queridos, o céu vai se abrir. Nós precisamos buscar a presença de Deus e entender que quando os céus se abrirem, algo diferente vai acontecer na nossa vida. Algo diferente. A palavra de Deus diz que os céus se abriram e Isaías viu a glória de Deus. Que nesta noite nós possamos ver a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. Abra comigo. Palavra de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Aleluia. Glória a Deus. Estarei ministrando debaixo de um tema: não viva frustrado. Esta manhã eu estava pregando já sobre isso. Eu creio que nós vivemos um tempo de muitas frustrações, mas há um tempo também de uma novidade de vida. Amém? 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. A tua palavra é viva. A tua palavra, Senhor Deus, ela faz efeito, Senhor, no nosso coração. Ela tem um efeito sarador, ela tem um efeito libertador, ela tem um efeito curador. Por isso, nesta noite, Pai, a tua palavra seja viva na vida de cada pessoa aqui. Eu oro, Senhor Deus, pedindo a tua misericórdia. Abençoa a minha vida e dá-nos discernimento. Abre o nosso entendimento. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós olhamos esse texto bíblico, e ele vem dizendo assim: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. E Deus tem trazido em várias semanas. Semana passada eu estava ministrando a palavra falando assim, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Está falando do quê? De desfalecer na caminhada. Está falando sobre cansar na caminhada. E todos nós temos uma altura que a gente cansa. A gente cansa, e aí nós temos a palavra dizendo: não desfaleça. Não desfaleça a sua fé. Não desfaleça diante de um problema, diante de uma situação. E aí a Bíblia diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Sabe por quê, queridos? Porque esse homem exterior, que é a nossa carne, que é o nosso corpo, nós adoecemos, nós envelhecemos. Por mais que existem técnicas de juventude muito grandes, por mais que existem técnicas de esticar tudo que existe na tua vida, mas vai chegar um momento, querido, que isso não vai mais resolver, porque nós vamos envelhecer. E nós precisamos entender essa palavra. O nosso homem exterior se corrompe, mas a Bíblia diz: mas o interior se renova a cada manhã. O interior do nosso coração é a certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que tem cuidado da minha vida. E aí a Bíblia diz assim: não desfaleça. Não desfaleça, querido, para que a sua fé não seja abalada, mas continue lutando, continue firme na tua caminhada, porque o nosso homem exterior pode ser abalado, mas o nosso interior, ele tem que estar firme na presença de Deus, porque temos a certeza que o nosso Deus vive. E aí ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem,
Mas os nossos olhos estão tão focados naquilo que a gente vê, que a gente não consegue, sabe, ver o sobrenatural. As coisas eternas, elas não são visíveis aos nossos olhos humanos. As coisas eternas são visíveis aos nossos olhos espirituais. Amém? E então nesse tema hoje eu quero estar falando um pouquinho para você. Você já enfrentou alguma frustração na tua vida? Alguém já enfrentou uma frustração muito séria aqui? Alguém já enfrentou uma situação de adversidade que você olhou e disse: nunca mais eu vou conseguir me levantar dessa situação. Nunca mais eu vou conseguir me levantar dessa situação que eu estou passando agora. E você está frustrado, a adversidade bateu na tua porta e você não sabe lidar com ela. Frustração. E o significado de frustração, queridos, é não alcançar o objetivo esperado. Quando acontece uma frustração, o dicionário diz que é uma ilusão da expectativa que criamos de alguém ou de algo. Sabia disso, meus queridos? Frustração, expectativa. Por que essa expectativa? A gente tem expectativa nas pessoas, expectativa no ser humano, expectativa no amor eterno, expectativa em algo que vai durar para sempre. Aí a Bíblia vem falando: atente para as coisas que você não vê, porque essas são eternas, mas as visíveis não. E aí nós olhamos, e eu coloquei algumas coisas aqui que podem ter frustrado a sua vida. Você esperava que a sua empresa fosse para frente, não foi. Você olhava e tinha uma expectativa num funcionário que quando chegou ele era excelente. E aí você achou que esse funcionário seria quem iria romper com você na sua empresa, e de repente não deu certo. Esperava que aquela pessoa fosse leal, mas ela foi desleal. Tinha certeza de um negócio de sucesso, mas faliu. Eu estou dando só algumas ilustrações de algo que pode frustrar uma pessoa. Você tinha certeza que o namoro iria te levar a voltar, mas não deu certo. Você achou que seria feliz no teu emprego, mas sofreu uma grande decepção. Achou que seus amigos estariam com você em qualquer circunstância, mas quando a coisa pegou, não sobraram muitos amigos. Sabe por quê? Amigos são aqueles que permanecem no momento da luta. Amigos de verdade são aqueles que permanecem com você, mesmo quando acontece alguma coisa errada. Ele diz: você foi fraco, você errou, mas eu quero te ajudar. Isso é ser amigo, é ter lealdade. E quando nós olhamos para a palavra, muitos aqui nesta noite talvez olhem e dizem: poxa, eu era rodeado de gente, e quando aconteceu algo comigo, parece que todos me abandonaram. Você achou que seria uma esposa feliz, um marido feliz? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa frustração. Tem mulheres, queridos, que casaram e tinham uma vida muito abençoada em casa. Tinha uma vida muito abençoada no seu lar. Você tinha uma vida onde os seus pais eram queridos com você, eram doces com você. Sua família era unida. E aí de repente você encontrou alguém na tua vida e essa pessoa não teve esse mesmo respaldo com você. Essa pessoa trata você com grosseria e você lembra da sua casa. E não é diferente com os homens. Quantos homens talvez aqui nesta noite que se casaram achando que eu vou ser muito feliz agora, porque ela era um doce no namoro, mas agora que eu casei. Tem aquele ditado que é comer esquenta.
Quer roupa limpa, te vira. Mas nós precisamos aprender algo. Não fique frustrado. A sua expectativa talvez foi de casar com um príncipe, e a expectativa do homem foi casar com uma princesa. Mas eu digo, continua orando, porque Jesus pode transformar essa vida ainda, em nome de Jesus. Jesus pode transformar essa pessoa, querido, porque se um dia Jesus olhou para mim, olhou para você e te transformou, Ele tem poder de transformar qualquer pessoa, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. Então não importa, frustrações acontecem na nossa vida, mas eu quero nessa noite dizer para você que existe alguém que nunca vai te frustrar. E muitas vezes é a última pessoa que nós buscamos, que é no Senhor Jesus. E então eu quero falar um pouquinho de alguns tópicos nesta noite. A primeira coisa: você se frustrou com você mesmo. A primeira frustração que aconteceu, você se frustrou com você mesmo. Sabe quando nós nos frustramos com nós mesmos? Quando acontece alguma coisa e a gente não perdoa a nós mesmos. A gente não se perdoa. A gente não se perdoa porque eu não podia ter feito isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Vamos lá, palavra de Deus, Romanos capítulo 7, versículo 19. Aleluia. A carta de Paulo aos Romanos. Paulo experiente aqui já. Capítulo 7, versículo 19 diz assim: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Você já se sentiu assim, desse jeito? Muitas vezes você olha e diz: eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto fazer as coisas certas, mas parece que é mais forte do que eu. E muitas vezes acontece isso conosco. Agora imagine um apóstolo Paulo olhando, dizendo assim: eu queria tanto fazer coisas certas e eu não consigo. E o que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Mas olha a continuação. A continuação, versículo 20. Diz assim, ó: ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos condenação. Quando Adão ele peca, Adão morre espiritualmente, e o homem é conhecedor do bem e do mal. Mas nós nascemos, queridos, debaixo de uma lei de pecados. Então nós temos que nos esforçar para viver a lei do Espírito e vida. E isso nem sempre é fácil para nós. Versículo 21, ele continua falando: acho então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Olha o versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Senhor. Todos vocês que estão aqui nesta noite, não vieram aqui simplesmente por entrar numa igreja, mas vocês estão aqui por quê? Porque vocês amam a lei do Senhor. Vocês estão aqui porque vocês amam a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela é vida, querido. E Paulo diz assim: eu até acabo errando, mas no meu interior eu tenho prazer na lei do Senhor. Agora olha o outro versículo. O versículo 22, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava falando: quem vai me livrar? Porque existe um pecado que me oprime. E aí muitas vezes isso nos leva a uma frustração. Mas nesta noite, queridos, eu quero dizer para vocês que existe um Deus que nos conhece, aleluia. E a Bíblia diz: Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que você é pó, que você vai falhar. Mas se você está aqui nesta noite, é porque você ama a lei do Senhor. Quem ama a lei do Senhor aqui diz amém.
Aleluia. Você se frustra também com outras pessoas. Sabe por quê? A tua expectativa, de repente, ela foi tão grande. Você assistia aqueles filmes daqueles casamentos felizes. Então você assistia e dizia: nossa, essa expectativa é o que eu tenho para minha vida. Vou casar com essa pessoa, vai sempre dizer que eu sou uma linda, vai sempre dizer que eu sou uma maravilhosa. Mas na primeira briga, eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, era próxima de mim, já partiu, casou com uma expectativa tão grande de ser feliz em sua vida. Segundo dia de casamento, o marido deu um soco no armário que quebrou a porta. Você já conseguiu imaginar isso? A frustração de um casamento iniciado assim. Queridos, marido e mulher, nesta noite aqui, o Senhor, Ele chamou vocês para vocês serem uma só carne, e não para um devorar o outro com brigas, frustração, frustrados, desanimados, sonhavam em algo diferente e não aconteceu isso. Mas por que essa expectativa é errada? Eu quero ver com você Jeremias capítulo 17. Abra lá, profeta Jeremias. Se te ajuda, fica antes de Lamentações e depois de Isaías. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5 em diante. Aleluia, diz assim: Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante. A palavra de Deus diz assim, ó: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia num homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Presta atenção. Maldito o homem que confia no homem. E aí muitas vezes nós pegamos esse versículo e dizemos: a palavra mesmo disse, eu não posso confiar no homem porque... Não. Aqui está dizendo: maldito o homem que confia em si próprio e na força do seu braço, que bate no peito e diz: eu me sustento, eu trabalho, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. E você não lembra que tem um Criador. Você não lembra que se Ele tirar o fôlego de vida que um dia foi soprado em você, não sobra nada de você. E aí ele continua dizendo, versículo 6: porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Sabe, queridos, aqui está falando da pessoa que confia no seu braço. Ela vai ter uma vida desprezível, ela não vai ter alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Agora olha o que ele continua falando, segue comigo, versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então está falando assim, você que nesta noite chegou aqui, que você confia no Senhor na tua vida, Ele está falando: bendito é este homem que confia no Senhor e coloca nele a sua confiança. E olha o que ele diz, versículo 8: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Você pode dar glória a Deus? Entenda, pode deixar o versículo na tela. Está falando, será como árvore plantada junto às águas. Você já viu alguma planta plantada perto do ribeiro de água que esteja seca? Não. E aí ele vem falando assim, comparando eu e você como uma árvore. E ele diz: e quando vier o calor, não vai sentir. O que é calor?
Calor são as dificuldades da nossa vida, são as afrontas da nossa vida, que elas vêm muitas vezes, sabe, para nos esmagar. Tem situações que acontecem na nossa vida que parece que a gente está assim pesando os nossos ombros, a gente não aguenta mais por causa das lutas e das dificuldades na nossa vida. Mas Ele está falando, ó, se você está plantado no Senhor, você não vai temer o calor. As lutas vão vir, dificuldade vai vir, mas você permanece na presença de Deus. Não deixa de dar fruto nessa estação, querido, porque ainda que o homem esteja muitas vezes interiormente abatido, mas olha, queridos, aqui dentro flui o Espírito de Deus na minha vida, e eu continuo, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. A tua luta não vai durar para sempre. Pode aplaudir a Jesus. A tua guerra não vai durar para sempre. Não viva frustrado, querido. Não viva frustrado. Você olha para trás e diz, Senhor, tantas coisas que já poderiam ter mudado na nossa vida. Muitas vezes eu olho assim, ó. Por exemplo, eu e o pastor Sérgio fazem 20 anos que a gente se converteu. Estamos 18 anos como pastores aqui neste lugar. Você sabia que Sérgio viveu na música da noite 17 anos? 17 anos, queridos, que foram um atraso de vida. Poderia hoje estar aposentado, todas as coisas. Se olhar a lembrança da música, só dificuldade que existiu na nossa vida. Foram como se fossem 17 anos, mas nós não podemos mudar os 17 anos, eles passaram. Então não viva frustrado por causa do passado, mas hoje o Senhor tem uma novidade de vida para nós. O Senhor tem novidade de vida para mim, para você. Agora fazem 20 anos que a gente vive uma novidade de vida. Passa luta, passa dificuldade, mas eu sei que o meu Senhor vive, amém? Eu sei que Ele está comigo. Então você nesta noite que confia no Senhor, seja como árvore plantada junto a ribeiro. Vem o calor, vem a luta, eu permaneço dando fruto. Vem a dificuldade, eu permaneço dando fruto, amém? E eu coloquei aqui, quando nós falamos de confrontos que acontecem, e eu coloquei até um exemplo. O melhor exemplo que o confronto não leva ninguém a nada, e é um exemplo que eu gosto de usar, é a água, querido. A água não confronta com nada, ela contorna tudo. E não tem coisa melhor que você conseguir contornar situações. Não lute com coisas, querido, que não vai te dar lucro nenhum. Não fique batendo de frente com situações que não vão te levar a nenhum lugar. Contorne. Contorne. Te ofenderam? Contorne. Sua vida foi frustrada? Contorne. Olha para frente. Comece de novo. Não pare. Não desista. Nós queremos ver resultados do lado de fora, e não vemos que para isso Deus está trabalhando no lado de dentro. Todas as frustrações que nós passamos, de quando nós passamos na presença do Senhor, queridos, é um processo para me levar a um lugar onde Ele quer me usar. Toda a luta dos servos de Deus não são para destruir, são para te fortalecer. Sempre para te fortalecer. Outra coisa, você se frustra por projetos que você idealizou, mas eles não deram certo. E por que muitas vezes não deu certo? Porque muitas vezes não estava dentro da vontade de Deus. Muitas vezes não estão dentro da vontade do Senhor. Aí você pode dizer assim nesta noite para mim, pastora, como eu faço para vencer frustrações? Outra frustração grande, rejeição. A rejeição é algo, sabe, que faz com que uma pessoa se sinta totalmente sem valor. A rejeição num relacionamento, quando você se sente rejeitado na sua família,
quando você se sente rejeitado na igreja. Mas nós precisamos entender, se eu um dia sentir a dor da rejeição, que eu venha ser curador na vida dos outros, que eu venha ser remédio na vida dos outros. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra, e uma mulher falava, uma pastora dizia assim: olha, minha mãe foi a pessoa mais doce que eu conheci, uma pessoa que tinha o poder de entender qualquer pessoa, ela tinha o poder de aconselhar qualquer pessoa, e ela foi uma pessoa rejeitada e abandonada quando criança. Ela disse: a minha avó, minha mãe com 2 anos de idade, ela teve que entrar na casa da minha avó, colocar minha mãe numa cadeirinha e dizer: filha, a mãe vai só buscar uma boneca e já volta. E ela disse: a minha avó nunca mais, a mãe da mãe dela nunca mais voltou para buscar ela, porque não tinha condições de criar. E diz que durante muito tempo, essa pastora falou, a minha mãe, ela fazia um caminho procurando a sua mãe voltar. E aí no dia que ela foi casar, ela perguntou: mãe, como pode você ser uma pessoa tão doce? Como pode você ser uma pessoa tão delicada, que entende todas as pessoas, e ter sido rejeitada, ter sido abandonada? Ela disse: filha, eu sou a pessoa mais indicada para amar as pessoas, porque eu senti na pele o que é ser abandonado e o que é ser rejeitado. Então eu sou a pessoa que mais tenho que amar os outros. Agora nós vivemos o que hoje? Uma geração que as pessoas casam, são ruins com sua esposa ou com seu esposo. Porque foi isso que eu recebi da minha mãe, foi isso que eu recebi do meu pai. Eu quero te dizer que quando você se torna filho de Deus, o Senhor Deus é o meu Pai, e toda a minha genética, querido, de maldição, ela precisa ser quebrada, porque Romanos 8:1 diz assim, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você foi rejeitado na sua vida, frustrado na sua vida, faça o contrário, dê tudo de bom que você puder para sua família, para sua esposa e para o seu esposo. Então você verá a bênção do Senhor na tua vida. Amém? Como eu posso vencer uma frustração na minha vida? A primeira delas é: nunca se esqueça, você é falho e as pessoas são falhas. Como eu vou cobrar perfeição de alguém se eu sou imperfeito? Como eu vou cobrar a perfeição das pessoas se nós somos imperfeitos? 1 João capítulo 1 versículos 8 ao 10, antes do Apocalipse, lá no final da Bíblia. 1 João, a epístola de 1 João capítulo 1 versículo 8 em diante. A palavra de Deus diz assim: olha que importante. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora olha o versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, ou que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Olha só. Quem gosta de apontar o dedo muitas vezes para as pessoas, dizendo: olha, aquela pessoa lá vive uma vida toda atravessada. E a Bíblia diz assim: quando nós dizemos que nós não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. É isso que a Bíblia está falando. Nunca deixe de fora dos seus projetos Deus. Se você colocar tudo na mão de Deus, você não vai viver frustrado, querido.
coloque na mão de Deus. Confia no Senhor tudo que você tem na tua vida. Mateus 6,33, bem conhecido de todos, e diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Talvez você pergunte assim: como eu posso convidar Deus para cuidar da minha vida, dos meus negócios e da minha casa? Como eu posso? Conhecendo Deus e conhecendo a sua palavra, querido, e entendendo tudo aquilo que você for fazer tem que estar de acordo com a palavra, porque senão Deus não está no negócio. Tudo que você for fazer, Deus precisa estar à frente da tua vida. Cristão não deve ser enrolado. Cristão não deve enrolar ninguém. Convide Deus para estar na tua vida. Coloque Deus, o Senhor, como o Senhor no centro da tua vida, em tudo aquilo que você intentar fazer. Porque a Bíblia diz, Isaías 55, 8 e 9, acompanhem comigo. Isaías 55, versículo 8 e 9. Muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa e não dá certo, e a gente fica tão chateado, e a gente diz: poxa, mas eu tinha tanta esperança nisso. Mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Ele está falando assim: quando uma coisa não der certo na tua vida, entrega para o Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes uma coisa não deu certo na tua vida, tanto na área financeira, como na área sentimental, como na área profissional. Entenda, se não deu certo, deixa, esqueça. Não viva frustrado por causa disso, mas entrega para o Senhor. Porque Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há conselheiros. Muitas vezes as coisas não dão certo e a gente quer insistir em alguma coisa. Já viu quando você vai comprar um carro e aquele carro não dá certo, e você começa a insistir naquele carro? Não, mas é esse que eu quero. E quando você comprou, é uma bomba. Gasta o que não tem naquele carro. E aí não posso nem orar para Deus, para reclamar para Deus, né? Porque Deus falou: ei, eu avisei. É que nem criança pequena quando fica: mãe, eu quero ir lá, mãe. Não, filho. Mãe, eu quero ir andar de bicicleta na rua. Não, filho. De repente a mãe se cansa e diz: vá. 1 minuto ele volta, todo quebrado, arrebentado. Mãe, olha aqui. A mãe bem boazinha diz: eu ainda vou te dar uma surra por cima. Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, não é verdade? Ainda bem que Deus, Ele sempre sara as nossas feridas. Ainda bem que Deus sempre tem bálsamo para passar em nós, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela continua falando sobre: entregue-se inteiramente àquele que nunca vai desapontar você. Lembre-se, frustração, expectativas erradas de uma pessoa. Você espera muito de alguém que não era perfeito. E para encerrar, eu quero falar um pouquinho nesta noite. Abra comigo Salmos 27, capítulo 27, versículos 1 ao 3. Tinha alguém na Bíblia que era Davi. Ele tinha tudo para ser frustrado. Tudo para ser frustrado. Chegava num lugar, os irmãos rejeitavam ele. Saul ficava possesso, chamava ele para tocar harpa. Saul pegava flechas, atirava nele, queria matar Davi. Davi se esquivava de um lado, se esquivava para o outro, mas ele continuava fiel. E Davi tem uma experiência com Deus. Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aleluia. Davi tinha tudo para ser frustrado. Davi, no momento de ter a vida de Saul em suas mãos, ele se mantém fiel a Deus. Mas quando ele é rei, a Bíblia diz que chegou um momento onde ele achou assim: folga minha alma. E aí a Bíblia diz que ele, como rei já, ele estava no terraço, ele olha, ele vê uma mulher muito bonita, e ele manda buscá-la, e ele comete adultério com Betseba. E quando ele comete adultério, fica tudo tranquilo, e vocês sabem da história. Ela engravida, ele manda Urias à frente de uma batalha para que Urias fosse morto. Urias não foi morto. Urias foi morto. Desculpa. Urias é morto, e ele vai lá e pega Betseba como sua esposa. E ele pensa que está tudo tranquilo. Ele pensa que está tudo normal. Poxa, estou com uma mulher que eu amei, estou com uma mulher bonita agora. O marido está morto e estou bem. De repente um dia, chega o profeta Natan e diz: Davi, tinha um homem que tinha muitas riquezas e muitas cordeirinhas. E tinha um outro pobrezinho, só tinha uma só. E ele manda matar, chega a visita, ele manda matar a cordeirinha daquele que só tinha uma. Davi olha e diz: esse homem deveria morrer por ter feito uma coisa injusta dessa. Natan olha e diz: Davi, esse homem é você. O teu pecado hoje, Davi, está sendo colocado diante de ti. E aí a Bíblia diz que Davi se arrepende. Davi tinha tudo para viver uma vida frustrada, porque muitas vezes você caiu na tua caminhada, você tropeçou, você pecou e você não se perdoa. Davi tinha um histórico para não se perdoar. Mas Davi, ele coloca a sua vida e ele diz: enquanto que eu me calei, os meus ossos apodreceram. Mas quando eu confessei o meu pecado, então houve cura sobre a minha vida. E então ele começa a escrever os salmos e ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não vou viver frustrado. O Senhor é a força da minha vida. E ele diz: ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria, porque o meu Deus tem poder de me salvar. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi é curado da sua frustração, e então ele segue a sua vida, e ele é considerado na Bíblia homem segundo o coração de Deus. Amém. Não viva frustrado. Nesta noite se levante, deixa Jesus curar a tua vida, deixa Jesus curar teu casamento, deixa Jesus curar teu ministério. Ministério frustrado, tem gente que falou assim: ó, nunca mais eu coloco a mão numa guitarra no altar, porque eu fui frustrado. Eu nunca mais coloco a mão numa bateria. Mas eu quero dizer para vocês, existe aqui um Deus que ama você, e Ele vê que a nossa frustração muitas vezes é porque Ele quer que nós cresçamos. Crescer, querido. Afrontas da nossa vida não são para matar, são para te fazer crescer. Você quer grande ministério na tua vida? Se prepare para grandes lutas, porque é lá que Deus firma as nossas raízes, é lá que Deus firma os nossos passos, e é lá que Deus prova que Ele é conosco, em nome de Jesus. Amém.